Bem-vindo ao Papo de Especialista da Tirreno. Hoje convidamos o especialistas dos especialistas. Quem vai apresentar nosso trabalho hoje é o professor mestre Djalma de Mello. Para encarar essa fera, eu tive que buscar ajuda aqui do nosso colega, engenheiro Rogério Silva da Tirreno, que vocês já estão habituados aí com ele. Eu vou apresentar aqui um mini currículo do professor. O professor mestre Djalma de Mello é graduado em Química, mestre em Ciências dos Materiais pelo IPEM da USP, atuou durante 41 anos na engenharia de materiais da General Motors, passando por diversos produtos como fluidos automotivos, combustíveis, tintas e lubrificantes. Hoje atua como professor e coordenador do curso de bacharelado em Química e professor do curso de Engenharia Química da Faculdade de São Bernardo. É um prazer tê-lo aqui, professor. Que bom. Professor, nós selecionamos aqui alguns temas para a gente conversar, principalmente os temas que mais recorrentes que os nossos clientes e o público que acompanha a Tirreno pergunta. Então eu queria começar falando sobre coolant, sobre o aditivo de arrefecimento, né? E eu queria começar desde o começo. Para que serve? Qual é a função do aditivo de arrefecimento? Bom, primeira coisa, né? Prazer em estar aqui com o pessoal da Tirreno. Primeira coisa, a função principal dele é a troca de calor, sistema e meio ambiente. Então essa é a função principal. Manter, então como já fala, né? Arrefecimento é manter o sistema a uma temperatura que no calor, não ultrapasse, não deixa a solução ultrapassar e evaporar, vamos falar assim. E no frio, que não deixa congelar. Por isso que no Brasil a gente quase não fala, mas por isso que chama assim anticongelante. Porque essa ideia veio inclusive de fora. Nós não temos muito esse problema, mas ele tem essa função também. Não deixa congelar. Mas essa é a principal função, além de toda a função de ser anticorrosivo, anti-espumante, quer dizer, ele tem várias funções, muitas funções. Então, basicamente, é isso, né? É manter a temperatura no calor e a temperatura no frio. Uma das funções principais que a gente acha e sempre testou, por exemplo, ser anti-espumante, porque no chacoalho do carro, no agito, o que acontece? Não pode formar bolha, que é a bolha que nós temos lá. Nós temos a falta da lubrificação. Então, ali, quanto à corrosão, é um problema muito sério. E os testes, não sei se nós vamos além nessa conversa. Sim, claro. De anticongelante, eu estou preparado aí para o que vocês quiserem me perguntar. Ótimo. Professor Djalma, prazer em tê-lo aqui. Depois de tantos projetos juntos aí, passados, né? Tem história, hein? Temos histórias. É isso aí. O professor Djalma, uma dúvida muito constante no mercado com relação à presença do glicol no líquido de arrefecimento. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, o glicol é um poliálcool. E quando foi desenvolvido o líquido de arrefecimento, o aditivo, ele foi justamente em cima dos poliálcoois. Então, etileno glicol, propileno glicol. E o glicol já está falando. A glicerina é um propanotriol na nossa química. Então, ele é um poliálcool. Então, ele só ajudou. Ele, na verdade, ele tem a função igual ou até melhor pela solvência dele em comparação ao etileno e ao propileno. Eu acho excelente e todos os testes que eu pude acompanhar, ele não perdeu em nada dos tradicionais etileno e propileno, pelo contrário. Ele até colaborou em termos de ponto de ebulição, em termos de anticorrosivo, por ter mais, quimicamente falando, que eu não vim para falar nada de química para vocês, mas ele tem uma função superior até aos glicóis tradicionais. Agora, o etileno glicol, professor, quando você fala no começo ali que a função do aditivo é manter a temperatura estável da solução e do motor, o etileno glicol é a substância que faz a manutenção da temperatura? Isso.
na verdade, esses glicóis, o etileno glicol, ele tem que acompanhar a temperatura ideal para o funcionamento do motor, do sistema. Quando a gente, dependendo de cada família de motor que a gente fala, então um motor 1.0, motor 2.0, de modo geral, motor a turbo, o que acontece? Ele tem que trabalhar numa temperatura, uma faixa ideal. E o etileno glicol tem essa função. Então, essa troca de calor que nós falamos no começo é isso. Ele está lá para manter a temperatura ideal para funcionamento do sistema. Então, tanto que os testes são feitos em dinamômetro, que nós falamos, que são laboratórios de motores, justamente testando cada família de motor e a eficiência do etileno, do propileno, da mistura com glicerina. Ele também é capaz de fazer a lubrificação interna? Isso. Essa é outra função, junto com... na verdade, fiz bem resumida a introdução. Falei tanto de anti-espumante, anticorrosivo, mas ele tem outra função importante, é a lubricidade. Manter o sistema lubrificado. Quer dizer, é bom, por isso que a gente faz os testes em laboratório de motores. Depois do teste, é aberto o sistema e a gente vê se houve uma boa lubrificação, principalmente na bomba d'água. Djalma, considerando então os 3 tipos de glicóis que contém no fluido, a gente tem o suporte da norma ABNT, né? A ABNT-A tipo etileno glicol, a ABNT-B tipo propileno glicol e a ABNT-C, mais recentemente glicerina, baseado num trabalho que você desenvolveu na indústria automobilística. Então conta pra gente um pouco como foi essa experiência, como é que é fazer o desenvolvimento de uma vertente, de um produto, de uma classe de produto que não é utilizada normalmente no mundo pela indústria automobilística, mas foi desenvolvida e foi um case de sucesso no Brasil. Isso é muito bom. Nossa, foi um desenvolvimento, e tudo que a gente fala um desenvolvimento e alguma coisa que vai entrar, que o mundo, na verdade, não conhece, a gente tem que ter bastante segurança. E para ter uma situação dessa, para falar com propriedade, nós fizemos vários testes. Então, quando veio essa ideia nossa de fazer essa mistura, colocando a glicerina, o glicol, quem fala glicol, mas são todos, mas a glicerina é provavelmente dita no tipo C, nós acompanhamos as especificações. Quando a gente fala da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na verdade, acaba sendo uma versão das normas internacionais e globais, alemã e americana. Então, não tem jeito de dar errado. Então, do mesmo jeito que nós testamos o primeiro líquido de arrefecimento com etileno, nós fizemos os mesmos testes com esse fluido tipo C, que a ABNT fala. Então, a ABNT seguiu exatamente o que manda o mundo. Então, nós fizemos todos os testes, inclusive para a gente aprovar um fluido desse, depois dos testes de laboratório, a gente envia a amostra para um time global. Até em inglês chamam de Creativity Team. Então é um time que para a gente aprovar no Brasil, a gente passa pelos nossos, vamos falar assim, até superiores, pelos nossos mestres, principalmente no nosso caso, os americanos. Então eles fizeram os testes junto conosco e físico-quimicamente, nos testes de bancada de laboratório, eles foram aprovados. Então, aprovamos no Brasil, aprovou. Para que isso? Porque os nossos veículos também, eles são exportados e eles têm que ter certeza do que vem dentro do veículo que eles estão comprando. E nós estamos exportando com a glicerina também nessa mistura. Então, porque eles sabem que ela é capaz de seguir todas as normas e as mesmas condições, tanto tropical, nossa, como europeia ou americana. Então os nossos testes são muito rigorosos, demora muito. Esse desenvolvimento, no mínimo, nós demoramos assim perto de 2 anos, mais de 18 meses de teste. Por quê? Porque a gente fez teste. Fora o teste convencional, teste em dinamômetro, como eu falei no comecinho aqui da nossa entrevista, laboratório de motores, em várias famílias de motores, em bomba d'água,
Teste de cada vez que a gente usa um motor no dinamômetro, a gente usa 400 horas de teste. E depois de 400 horas, é aberto o sistema para ver se, de fato, cumpriu a sua função de corrosão, de lubricidade, se mantém, se não mudou a cor até, porque tem muito consumidor que, e é claro, com toda razão, quando você vai olhar no reservatório, opa, mudou a cor, então nada. Então tudo nós fazemos no campo de provas, nos veículos de frota e nesses testes de dinamômetro que eu acho muito rigoroso e os laboratórios acompanham. É assim que foi feito e é feito nas montadoras de modo geral. Ô, Djalma, existem várias tecnologias de aditivação, né? O orgânico, inorgânico, o híbrido, etc e tal. A montadora adota uma tecnologia e ela faz a validação no seu motor, nas suas mangueiras, na sua bomba d'água, com aquele glicol, com aquela tecnologia de aditivação. O que você acha a respeito de misturas de tecnologias diferentes no campo? Você acha que isso deve ser evitado? O consumidor deve procurar usar a mesma tecnologia que a montadora fez a validação e que ela indica para o seu veículo? Sem dúvida. Eu acho que deve ser evitado. Não deve misturar, não. A gente fala sempre que o ideal é o consumidor acompanhar o manual do fabricante do motor, do veículo. Então, não deve misturar mesmo, porque cada um tem a sua própria propriedade. Um é melhor que o outro, vamos falar assim. Mas se ele foi homologado, se o veículo saiu da fábrica com um fluido que está especificado, que está homologado, de forma alguma ele deve misturar. Porque cada um tem um pacote de aditivação diferente, de fontes diferentes. E isso pode ser incompatível, claro. Isso pode, na química a gente fala, sai da solução e pode precipitar, pode criar depósitos no sistema, porque eles são incompatíveis. E o fornecedor e o fabricante do fluido, ele tem a sua mistura ideal, nós falamos na química, a sua estequiometria. Tem aquela porção certa de cada componente que tem que ter. Então, eu vou misturar, perdeu toda a qualidade do produto original que está no motor. Então, tem que tomar muito cuidado. Particularmente, eu proibiria, não sei como fazer isso, de misturar. É um pecado. De certa forma, veículos na garantia, isso acontece, né? Porque a montadora indica, olha, no manual fala Exatamente. o fluido do tipo tal, e se você usar algo diferente daquilo, você pode perder a garantia, né? Perfeito. Isso aí, é claro que todos os fluidos em modo geral, no sistema, se for misturado, vai ser feita uma análise e ele perde a garantia se por acaso o consumidor mudou. Também, Djalma, falando da homologação, é feita a compatibilidade de materiais? Por exemplo, o sistema de arrefecimento tem muitos componentes, né? Então você tem reservatório, você tem mangueira, válvula termostática, sensor, junta e etc, etc. É feita a compatibilidade dos componentes com o coolant a ser testado, seja ele tipo A, tipo B ou tipo C? Sem dúvida. Essa é uma parte que, na verdade, conclui o trabalho de homologação. Depois de todos os testes, a hora que a gente dá a nota 10, vamos falar assim, no coolant, nós vamos ver por todos os materiais por que ele passou. É por isso que nós temos na engenharia de materiais todos os especialistas para avaliarem peça por peça, sendo metálica, não metálica, por onde todo passou o fluido. Então eu posso afirmar que um fluido homologado para a montadora não causa problema em motor. É impossível ele causar um problema no motor. Impossível. É impossível que todas as principais intempéries, os principais problemas que podiam acontecer, nós forçamos esse problema. Então, é tudo forçado para situação que nem vai ocorrer. Seria uma situação a pior possível. Nós testamos e avaliamos a compatibilidade com os materiais no final. Eu tenho uma última dúvida, já uma dúvida muito prática. Geralmente os clientes perguntam assim, se meu carro só rodou com água até hoje, eu posso usar aditivo de radiador? A segunda dúvida é o seguinte, eu posso completar, vamos supor que o nível baixou, eu posso completar esse aditivo, é recomendado isso ou não? E a terceira é assim, se o manual do carro pede para eu trocar a cada 3 anos e passou os 3 anos, eu posso esticar mais um ano?
se não apresentou nenhum problema? De fato, primeira coisa, vocês me perguntaram, só usava água. Aí, não, vou colocar um aditivo. Na verdade, ele não vai consertar nada. Ele pode esticar, claro, o período de vida do sistema. Porém, o que o que aconteceu de errado por ter usado água, corrosão que já tem, tudo o que aconteceu, já está lá. Então, ele não vai consertar. Então, eu particularmente, a gente não acha que tem que limpar todo o sistema, porque ele não vai consertar nada. Ele já pode até esticar um pouquinho a vida do sistema, mas não aconselho. E continuando pela pergunta que você fez, primeiro, não deve abaixar o nível no vaso lá que mostra o nível de fluido que nós temos. Porque se estiver baixando, é que está tendo um problema. Tem que trocar tudo, ver o que está ocorrendo, se está tendo um vazamento, se está um superaquecimento fora do normal. Então não deve. E por último, misturar, como nós falamos no começo, nunca deve misturar. E deve obedecer o período de troca conforme manda o manual. E para a gente colocar um período é porque tudo isso foi testado muito minuciosamente, foi feito com maior técnica possível, então não deve forçar. Às vezes você vai forçar um ano a mais e você pode perder tudo, jogar tudo, aí você vai ter um problema sério com o motor, com todo o sistema. Então isso não vale a pena, aí fica caro. Excelente. A gente queria agradecer então a presença do professor Djalma de Mello, que deu uma aula pra gente aqui sobre coolant. Muito obrigado e até o próximo Papo de Especialista. Obrigado.